Olá, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido aí uma excelente quinta-feira. Estamos aqui para mais uma live aí do Virando a Página Certa. Boa noite, Andréia, tia Tomásia, Ludmila Paiva, não é a Ludmila que a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. Léo, meu irmão, meu parceiro, saudade de vocês. Então, esperar o pessoal entrando. Essa é a nossa nona live aqui do Virando a Página Certa. E está sendo feita, será feita com uma pessoa muito especial para mim, como se fosse minha irmã do coração, Ludmila Chinem. Ela é pesquisadora em São Paulo e está fazendo um estudo fantástico, maravilhoso, sobre o uso da biópsia líquida no acompanhamento de pacientes com câncer. Né? Infelizmente essa doença aí ataca tanta gente e a gente está aí para tentar ajudar as pessoas da melhor maneira, né? Eu vou convidar a nossa entrevistada agora, ela já está presente, daqui a pouco ela aparece, estou aguardando. Boa noite, doutora Boa Ludmila noite. Chinem. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Bom demais, saudade de você. Quanto tempo, né? Também. Muito tempo. Muito obrigada pelo convite. Que isso, é um prazer enorme. Não podia deixar de convidar nesse meu novo projeto do Virando a Página Certa, convidar uma pessoa tão especial para mim e tão inteligente, né? Você é muito especial e super dedicada no que faz e uma pesquisa fantástica, né? Um trabalho fantástico que você desenvolve aí em São Paulo, que é esse tratamento aí utilizando a biópsia líquida, né? O doutor Zé Humberto, meu pai, acabou de Já dizer vi. um recadinho aí para você, ó, minha linda do coração, tá vendo? Sim, Ó, o ó, senhor é o meu lindo do coração olha também. só o cartaz. E a Ludmila que está aí, a Ludmila de Paiva, minha amiga de infância. Um beijo, muito Seja muito obrigada. bem-vindo, boa noite a todos, boa noite E de Léo, meu coração a irmão, todos. um beijo. Vi que o Léo está aí Léo, também. Léo é especial também. Aliás, gente, o Léo fez uma entrevista comigo por escrito lá no meu blog sobre direito previdenciário. Vale muito a pena vocês assistirem, viu? Não é porque o Léo é como se fosse meu irmão, não, mas ele saca demais desse assunto, não é à toa que eu convidei, viu? Também Tem acho que a muita, reportagem ficou excelente. muito Excelente. bacana. Tem outras também lá, com nutricionistas, pediatras, oftalmologistas, enfim. Quem não visitou ainda, visite, vai ser um prazer tê-los lá. Tá. Deixa eu Né? só falar, tem um monte de gente aqui, tem minha aluna, a Ana, tem minha prima, a Eliana Troiano, que está aqui, minha família de São Paulo, o Ronald, que trabalhou comigo no C. Camargo, a Mariana, a Antonieta. Gente, muito obrigada, saudade de todos vocês. É isso aí, você fica à vontade. A live é sua. Eu só vou te fazer umas perguntas para você desenvolver todo o raciocínio, todo o seu trabalho aí que você faz. Né? Olha, minha mãe, Adelaide, acabou de entrar também. Você está muito prestigiada, viu? Vou te falar, sucesso total antes de começar. Vamos fazer Né? assim, não vamos conversar de biópsia líquida, não vamos bater papo? Eu acho que é melhor. Isso prova o tanto que você é querida e o tanto que você é competente no que você faz. Né? A maior prova é essa. Mas vamos Tia lá, vamos Adelaide, dar... um beijo para a senhora, tia Adelaide, morro de saudade da senhora. Mas no Natal a gente se vê, hein? Vou cobrar Se isso Deus de quiser. você, hein? Seu pai hoje me seguiu aí no Instagram, achei legal demais, mandei um coraçãozinho para ele, não sei se ele vai Muito assistir. bom, Não muito sei se ele bom. vai assistir, vai dar um prazer pra gente aí, mas pessoal, tô gostando de ver, dá muito coraçãozinho aí, muito like para a doutora Ludmila, que ela merece demais, demais. Tá? Vocês vão ver que o conteúdo que ela tem que trazer pra gente hoje é simplesmente fantástico. Olha o Léo mandando um beijinho para você, tá vendo? Obrigada, gente. Adriana, minha prima de Goiânia, agora que eu vi, muito obrigada. Minha outra aluna entrou também, a Carol. Gente, muito obrigada pelo prestígio. É isso aí. Marcela, minha prima aqui de São Paulo. Beijo, vamos começar, senão eu vou ficar batendo papo. É isso aí, Cololi, Lude, sucesso puro. E é exatamente o que eu falei.
Carla tá aí. Carla, tudo bem, meu amor? Professora dos meninos aqui da escola, gente boníssima. Também tem uma entrevista dela lá no blog sobre educação, muito, muito interessante, esclarece muitas coisas. Gente, vamos lá, vamos começar aí. A primeira pergunta, óbvio, né? Não podia ser diferente, né? A doutora Ludmila sabe que eu estudei um pouquinho para poder fazer essa entrevista com ela, um assunto extremamente técnico, mas ao mesmo tempo relevante e importante para a saúde das pessoas, né? Pelo menos para o acompanhamento dessas pessoas que estão passando por situações nada agradáveis, né? na vida. Então, a primeira pergunta, o que é a biópsia líquida, Lud? Então, biópsia líquida é um termo que surgiu há algum tempo, né? Ele ganhou força na mídia agora mais recentemente, mas biópsia líquida é a capacidade que a gente tem enquanto pesquisador, biólogo, biomédico, de pegar qualquer fragmento ou porção do tumor em qualquer fluido biológico. Quando a gente fala em biópsia líquida, a gente pensa muito em sangue. Por quê? Porque o sangue é aquele elemento mais fácil. Um paciente com câncer ele acaba coletando hemograma com muita frequência. Então, a gente relaciona a biópsia líquida ao sangue, mas não é só sangue necessariamente. Então, a gente consegue pegar fragmentos ou célula tumoral na saliva, na urina, no escarro, nas fezes, tá? Mas a gente trabalha principalmente com sangue. E quando a gente pensa em fragmentos de tumor, pode ser, então, a célula do tumor, né, que cai na circulação ou na bexiga, dependendo da localização do tumor. E por isso que o sangue é uma ferramenta muito fácil, porque independente da localização do tumor, então se está no intestino, se está na bexiga, se está na mama, você consegue pegar a célula no sangue. Mas a gente consegue pegar fragmentos tumorais também. Então, fragmentos de DNA do tumor, fragmentos de RNA do tumor, microRNA do tumor e por aí vai. E um elemento do tumor também, um fragmento que a gente tem pego com muita frequência, que é um assunto muito interessante, Paulo Marcos, e que você estudou tanto, e eu estou encantada com tanto que você estudou, são as plaquetas educadas pelo tumor. Então, o que é isso, né? A célula tumoral no sangue, então, uma vez que ela saiu do tumor, independente de onde esse tumor esteja, e caiu na circulação, ela se comunica com as nossas células do sistema inflamatório e ela se comunica com as plaquetas. E aí é uma transferência de material genético da célula tumoral para as plaquetas. Então, tem alguns grupos no mundo estudando a carga de RNA e o que essa informação do RNA das plaquetas pode oferecer para entendimento do tumor e da doença. Então, se isso de fato se comprovar, né, uma ferramenta útil, nossa, vai ser maravilhoso, porque as plaquetas são os elementos mais abundantes no sangue. E realmente tem muita gente estudando, Lud. Eu pesquisei, óbvio, eu pesquisei bastante, e tem site de todos os países praticamente falando sobre esse assunto aí. Eu acho que o futuro é bem promissor aí, e a gente tem que realmente ter esperança nessa questão aí importante. A outra pergunta que eu queria te fazer, Lud, é muito parecida. Para quem que é indicado isso, né? Essa biópsia? Então, eu vou falar um pouco do que eu trabalho, tá, Paulo Marcos? Isso, então, assim, quando a gente isso mesmo. Em biópsia líquida, então a gente pode avaliar esses diferentes compartimentos, né, do tumor. Então, pode ser fragmento de DNA, fragmento de RNA. Eu trabalho especificamente... Ó, o papai entrou. Papai! Ó, tá vendo? Tio Radif, ó. Então, eu trabalho especificamente com a célula tumoral. E aí eu fico um pouco revoltada, quem trabalha comigo, quem assiste às aulas sabe, porque o boom de biópsia líquida veio com o DNA tumoral, mas esse tema ele começou a ser estudado, Paulo Marcos, em 2004. Né? Então, célula tumoral circulante, o conceito de biópsia líquida, ele começou a ser de fato discutido e estudado pelos pesquisadores em 2004. Por que em 2004? Será que só foram descobrir isso em 2004? Só foram descobrir que a célula caía na circulação em 2004? Não.
Então, tem relatos super antigos, né? O relato mais citado na literatura é um de 1869, de um médico residente austríaco. Então, enquanto ele fazia autópsia de um paciente que tinha um sarcoma no tórax, ele achou células na veia safena desse paciente, muito semelhantes às células do sarcoma de tórax que esse paciente tinha. Então, é um dos primeiros relatos da literatura. Só que só em 2004 é que a gente foi ter ferramentas que permitiram avaliar essas células. E aí existem muitos grupos estudando. Os estudos com célula tumoral circulante, eles começaram com pacientes com doença metastática e com tumores sólidos, né? Por quê? Porque como era uma ferramenta nova, que precisava ser validada, tinha que ser com uma doença mais volumosa, né? Então, uma doença metastática, geralmente, os tumores são maiores, né? E o paciente está mais acometido, né? Por doença, ele já tem tumores em outros sítios. Então, está bem avançada, né? Tá a bem doença avançada. já está bem avançada. Isso. Então, o estudo com a biópsia líquida e com as células tumorais circulantes, para ele ser validado, ele precisou ser realizado primeiro com esses pacientes com doença metastática. E aí, então, primeiro validou-se com pacientes com doença metastática, né? O trabalho mais citado na literatura, quem quiser dar uma olhada, é um artigo do New England Journal of Medicine, que é de 2004, é um grupo do Cristofanilli, foi um estudo multicêntrico, então foram vários hospitais, quando a gente fala em multicêntrico, vários hospitais participando, e aí eles estudaram e validaram para câncer de mama metastático. Tá? E aí, hoje, a gente já sabe que não precisa ser apenas doença metastática para a gente fazer a biópsia líquida. Então, lá na Camargo, onde eu trabalho, onde eu comecei a pesquisa, né, e sou super grata ao apoio que eu tive, a gente já está estudando doença localizada, então, onde o tumor está ali, ele ainda não metastatizou, não formou metástases detectáveis, e a gente está começando também trabalhos com doenças muito iniciais. E aí depois eu vou explicar por quê. Certíssimo, certíssimo. Com que frequência que essas pessoas podem fazer esse tipo de acompanhamento aí? Então, aqui no Brasil, Paulo Marcos, esse exame ainda não está adotado, né, na prática clínica. Lá fora, então nos Estados Unidos, na Europa, e agora eu acabei de descobrir que na China também, esses exames já estão sendo adotados na prática clínica. O ideal, quando a gente pensa em prática clínica, né, numa medicina de excelência, é fazer esses exames a cada 2 meses. Por quê? Porque a biópsia líquida, né, a célula tumoral circulante, eu vou falar muito em célula tumoral circulante porque é o meu ramo, tá? A célula tumoral circulante, ela é liberada do tumor quando ele está muito pequenininho ainda, tá? Então, muito antes do paciente saber que ele tem câncer, ele já tem célula tumoral na circulação. Olha que incrível isso. Fantástico. É fantástico. E aí, quando o paciente... Então, tendo isso em mente, a gente também pode mudar os paradigmas de tratamento. Aí, agora, respondendo a sua pergunta, com qual frequência... A partir do momento que esse paciente está sendo tratado com quimioterapia, com terapia-alvo, com radioterapia, ele pode acompanhar. Por quê? Os exames de imagem, eles são feitos de 2 a 4 meses. Exame de imagem, então, uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, acaba que são exames muito caros, demandam tempo, alguns são invasivos. Então, e aí, muitas vezes, quando o tumor está naquele íntere, né, entre responder à terapia e voltar a crescer, o exame de imagem não pega. Então, o médico, ele perde o timing de mudar a terapia. Agora, com a biópsia líquida, não. Como você coleta o sangue junto com o hemograma, e o que o paciente faz geralmente a cada 2 meses, você coleta um tubinho a mais de sangue, e aí você consegue. Porque como o tumor ele libera continuamente essas células, quando o paciente está respondendo, é como se essas células zerassem na circulação. Quando ele não está respondendo, quando ele desenvolve uma resistência, essa célula volta a ser liberada. Então, você imagina, a cada 2 meses você coletar, você saber que aquele paciente não está correspondendo, mesmo que, pelo exame de imagem, você ainda não tenha o crescimento do tumor.
Mas a célula já está indicando, ó, vai voltar a crescer. E a gente Olha. tem muitos pacientes lá no AC Camargo e que a gente observou isso. E que quando o médico, porque quando a gente trabalha com pesquisa, a gente não pode revelar os dados para o médico e para o paciente, a não ser que eles peçam. Então, muitas vezes, quando o médico ou o paciente pediram, a gente liberou o resultado e o médico mudou a conduta em cima do resultado. E foi maravilhoso para o paciente. Respondeu melhor, né? Respondeu melhor. Então, assim, o médico teve a chance de mudar a terapia precocemente ou suspender e observar. Então, o acompanhamento desses pacientes é muito melhor. E vale lembrar, Paulo Marcos, que essas terapias para câncer, né, então, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, por mais específicas que elas sejam, os efeitos colaterais são drásticos, né? Muitos efeitos colaterais dessas terapias permanecem pela vida toda do paciente. Então, você saber com antecedência que aquela quimioterapia, aquela terapia-alvo, aquela imuno não estavam resolvendo, você está expondo o paciente inutilmente a efeito colateral, é uma bênção. É uma bênção. Inclusive, é uma ferramenta que veio para ficar. Verdade. Inclusive o Le Fua, eu não sei quem é, deve ser uma mulher, não sei. Ela disse aqui que é revolucionário. A palavra que ela usou aqui, eu concordo plenamente com o que ela usou aqui. Ela faz até uma pergunta aqui, já que eu falei dela, ela pergunta em quais tipos de câncer pode ser feito? Todos. Hoje a gente sabe que até tumores hematológicos a gente consegue fazer o acompanhamento. Eu não tenho experiência ainda com tumores hematológicos, mas existem alguns centros no mundo que estão usando o fragmento do DNA para acompanhar tumores hematológicos. A minha experiência é com tumores sólidos. Então, o que eu quero dizer com tumores sólidos? Câncer de mama, câncer de intestino, de reto, de pulmão, de cabeça e pescoço, de ovário, de útero, de bexiga, de rim. Então, tudo isso, a próstata, isso tudo a gente tem experiência. Agora, com tumores hematológicos, eu não tenho experiência, mas existem sim centros no mundo trabalhando com isso. O que a gente tem muita experiência também lá no AC Camargo, Paulo Marcos, é com tumores mesenquimais, então com sarcoma, com tumores desmoides, a gente tem feito um acompanhamento bem interessante desses pacientes com a célula tumoral circulante. Entendi. E acaba ajudando ao que o tratamento seja mais eficaz, né? Que era uma outra pergunta que eu ia fazer, mas é basicamente isso, né? A eficácia é muito maior. E nesse tipo de paciente, tempo vale ouro, né? Vale ouro. E aí, por que também, né, Paulo Marcos? Não é só contar a célula. Como a gente consegue avaliar essa célula? Então, a gente pega a célula da circulação, a gente consegue ver que proteínas essa célula está expressando na membrana, e são proteínas, né, são moléculas que podem dizer para a gente, esse paciente não vai responder, porque ele é resistente de cara ao tratamento. Então, vou falar uma coisa um pouquinho técnica e vocês vão me perguntando, né? Então, por exemplo, paciente com câncer coloretal metastático, ele é tratado geralmente com 5-fluoracil, irinotecano e oxaliplatina. Quando a gente avalia as células desses pacientes, a gente consegue... será que é aqui ou aí? É aqui. Pode continuar, perdão. Então, quando a gente avalia as células desses pacientes, a gente consegue ver uma proteína que já diz de cara, né? Opa, esse paciente não vai responder. Né? Então, é uma proteína que chama timidilato, que ela diz assim pra gente, esse paciente é resistente ao 5-fluoracil. E tá lá na célula. Então, é muito revolucionário. Como uma pessoa aí comentou, é muito revolucionário, sim. E é mesmo, né? O pessoal está ouvindo bem? Que tem gente dizendo aí que a internet está ruim e tal. Se estiver ouvindo, dá um ok aí para a gente, para ter um feedback, né? E a Luiz, não sei o nome da pessoa, desculpa aí, ela diz assim, existe check-up preventivo para o organismo? Não sei exatamente, acho que foi uma pergunta. Existe sim, né? Você pode, se você tem câncer na sua família, você precisa ir a algum médico para que ele solicite os exames, dependendo do tipo de câncer, né, da família, ele vai orientar, tá? Em relação à biópsia líquida,
Existem alguns centros no mundo utilizando a biópsia líquida para rastreamento e como preditor. Então, não sei se nós no Brasil temos cultura para isso e sangue frio para isso, né? Nós somos latinos. Somos mais calientes, né? Somos mais ansiosos. Não sei se para a gente isso é muito bom. Mas, assim, existe um estudo na França que eles realizaram com 168 pacientes que não tinham câncer, eles tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, e eles tinham familiares que tinham câncer de pulmão. Então, a gente sabe que paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica tem 90% de chance de ter um câncer de pulmão. Então, eles começaram a acompanhar esses pacientes, e aí eles viram que dos 168 pacientes, 5 tinham célula tumoral no sangue sem qualquer indício de doença. Nenhum indício de doença. E aí eles começaram a acompanhar esses pacientes, e em até 2 anos... Ai, obrigada. Obrigada. Alguém está falando aqui. Orgulho de ver a pesquisa de ponta sendo realizada aqui no nosso país, arduamente, mas está sendo realizada. Muito obrigada. Inclusive, aproveitando o ensejo dela, o Brasil podia investir mais, né, nos nossos pesquisadores aí, de tanta gente inteligente, tanta gente disposta a ajudar o próximo, né? Poderia investir muito mais em pesquisas, em publicações de artigos, né? Eu acho. Bom, aí, o que eu estava falando? Lembra? Aí esse estudo, né, Paulo Marcos, foi feito lá na França, com a mesma metodologia que a gente usa aqui, lá no Camargo, aqui no Brasil. E aí, eles, em até 2 anos, eles observaram que os pacientes, esses 5 pacientes que tinham célula na circulação, os 5 desenvolveram câncer. Qual a vantagem? Nossa, gera ansiedade. Nossa, imagina a pessoa, ficou 2 anos fazendo exame para até achar o câncer. Mas olha pelo outro lado. Imagina que sorte dessa pessoa poder descobrir o tumor com 1 milímetro. Maravilhoso. Essas 5 pessoas estão curadas. Não fizeram tratamento, operaram, tiraram o tumor, não tiveram que fazer químio nem rádio. Pensa que bênção. Né? Então... Nossa, demais, demais. É demais. Eu realmente, eu não sou da área, mas estudei um pouquinho, fiquei apaixonado no assunto, morrendo de vontade que isso vá para frente o mais rápido possível, né? Tentar que o Brasil chegue o mais próximo dos países aí, como Estados Unidos e Europa, para tentar a gente salvar vidas, né? O objetivo é sempre esse. Fernando, seja bem-vindo aí, é o meu vizinho aqui, o melhor vizinho do Brasil, é o Fernando. Meu parceiro, seja muito bem-vindo aí. E, Lud, vamos para a próxima aqui, que eu anotei aqui, porque às vezes tem alguns termos meio complicados aí, né? E eu posso me enganar. Mas a outra pergunta é se existem novas formas de diagnóstico. E qual seria a implicação disso para os radiologistas, né, que vão interpretar os exames de imagem? Então, eu trabalho com... Quando eu comecei, Paulo Marcos, nada é fácil na vida, né? Nada é fácil. Nada. Mas isso que torna mais gostoso também, né? Tudo então, vem com muito trabalho. Muito. E aí, quando eu comecei, os patologistas tinham muito medo, né? Nossa, esse negócio de biópsia líquida de CTC vai substituir a patologia, vai substituir a biópsia. E aí começaram a infernizar os radiologistas, né? Nossa, imagina esse negócio de biópsia líquida, não vai fazer mais imagem, vai acabar com o emprego de todo mundo. Não é assim, né? Então, na medicina, as coisas não são excludentes, elas se unem, né? Então, a gente tem visto, eu trabalho muito com os radiologistas, né? As coisas, elas caminham juntas. Então, o que a gente faz? Se um paciente está com célula tumoral circulante elevada, né? Estava zerado e depois tem um alto nível dessas células, a gente já pode, né? Uma vez que a gente conseguir abrir o estudo, e eu tenho feito isso com alguns colaboradores, quando eles perguntam, né? O médico, ele vai atrás disso. Peraí, se a célula aumentou, eu preciso fazer o exame de imagem agora, não é daqui 2 meses. Não vou esperar 3 meses para chamar o paciente de volta, eu vou chamar o paciente agora. Então, claro. Sim, né? É muito útil e não vai, nenhuma coisa substitui a outra, elas são complementares, e isso tem que estar muito claro para quem trabalha e tem que estar muito claro para quem usufrui
desses exames. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? Falou tudo, o Paulo Marcos, falou tudo. Multidisciplinar. É isso aí. Alguém elogiou as perguntas aí, ó. Muito obrigado, Caroline. Minhas alunas, minhas ex-alunas estão todas aqui. Muito obrigada. Que bom, gente. muito obrigado. Sejam muito bem-vindas aí. E o sucesso está tão grande que mais para frente, se a doutora Ludmila aceitar, a gente pode fazer também sobre outros assuntos. E uma entrevista por escrito também, lá no blog, fazer uma entrevista por escrito, que aí qualquer dúvida, as pessoas vão lá para acompanhar, né? Apesar de que essa live vai ficar salva no IGTV, aqui do Virando a Página Certa. Né? Para quem entrou agora, a gente está chegando aí a 26, 28 minutos de live. Quem entrou agora, essa é a doutora Ludmila Chinem, né? E mora em São Paulo, é cientista, pesquisadora, minha amiga, mestre, doutora, e ela é tudo de bom, como a gente fala aqui, né? Ela é tudo de bom, ela sabe tudo e está dando uma aula para a gente sobre CTC. CTC, né, que ela já falou aí, célula tumoral circulante, para quem não é do ramo aí. Eu também não sou, mas é bem estudadinho, tá? Estudou bastante, gente, impressionante, Paulo Marcos. Paulo Marcos, advogado, me fazia cada pergunta, né, Paulo Marcos? Eu falei, nossa! O bom é que você aceitou o desafio, né? É isso aí, ó. Ludmila, excelente autoridade no assunto, tá vendo? É assim, Olha. Eu tô mexendo com isso, Paulo Marcos, há 12 anos, né? Então, eu mergulhei. Quando eu dou aula, né? Eu brinco que célula tumoral circulante é o meu segundo filho, né? Ó, o tio Zé Humberto tá perguntando. Ele perguntou como fazer exame em um paciente de Goiânia. Tio, então, a gente está lá no Nossa Camargo tentando colocar isso na clínica. É uma luta, viu, tio Zé Humberto? Porque o Brasil não tem essa cultura. E o brasileiro, ele na realidade, ele é muito medroso, né? Então, vamos lá. Então, assim, a nossa salvação nesse momento são as startups, né? As spin-offs. Então, vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa aí nesse sentido. E hoje, tio, o que eu faço quando o médico pede, eu preciso muito, eu acabo incluindo o paciente em algum protocolo. O que não é bom, porque para a gente é muito importante, né, ter o acompanhamento desse paciente, poder repetir várias vezes o exame. Mas quando o médico insiste muito, eu acabo fazendo isso. Para receber sangue de Goiânia, tio Zé Humberto, é um pouco complicado, porque com o método que a gente usa hoje, a gente tem que deixar o sangue em homogeneização. Porque por mais que a gente colete esse sangue em tubos de EDTA, né, que evitam a coagulação, a gente observa que formam microcoágulos, mesmo com EDTA. Então, minhas alunas estão acostumadas, as enfermeiras que trabalham com a gente, coleta o sangue, tem que ficar lá homogeneizando até colocar um homogeneizador no laboratório. Lá fora, existe um tubo especial para isso, é um tubo que conserva mais as células. Ele mantém essas células viáveis e íntegras por até 48 horas. Então, se a gente conseguir fazer uma parceria com Goiânia, talvez, né, seja possível. Mas 48 horas também é pouco, né? O ideal é montar um centro aí, viu, gente? De célula tumoral circulante em Goiânia. Olha, tá vendo? Eu vou adorar. Se tiver alguém aí, ó. Já receberam a letra da doutora Ludmila, né? Já receberam. E por que a gente não usa esse tubo aqui, né, Paulo Marcos? Porque é muito caro. Muito caro. Para a gente, para fazer importação, com verba de pesquisa, cada tubo é R$50. Então, é inviável. Nesse momento, Brasil, inviável. Podia ter um investidor também, né? Quem sabe? Podia aparecer um investidor que pudesse, até mesmo de forma privada, fazer bancar um estudo desse aí. Ia ser fantástico, né? Ia ser muito fantástico. Também estou aberta, viu, pessoal? É isso aí. Uma pergunta que inclusive eu vi num dos sites que eu pesquisei, que a gente escuta de mutação daqui, mutação dali, né? Aí eu queria saber se a biópsia líquida é capaz de detectar essa mutação aí de forma bem sucedida. Sim, é assim, Paulo Marcos. Então, ótimo. assim, Oi, madrinha. Entrou. Oi, madrinha.
Então, Paulo Marcos, a gente chama essas mutações que muitos tumores carregam, a gente chama de marca tumoral. Então, com o DNA, com os fragmentos de DNA, a gente consegue, se a gente tiver essa marca tumoral, a gente consegue identificar esses fragmentos de DNA. Com a célula tumoral circulante, é a mesma coisa. Então, se eu conseguir pegar uma célula tumoral... Oi, Ronald. Se eu conseguir pegar uma célula tumoral, eu consigo, se for um tumor que tem uma mutação característica, uma mutação conhecida, eu consigo identificar nessa única célula. Então, mas para que isso, né? Para acompanhar o paciente com câncer, isso é muito importante. Por quê? Porque o câncer, ele é uma doença clonal. Então, são vários grupinhos diferentes de células, cada um com uma carinha. Então, tem um grupinho que tem mutação, outro grupinho não tem mutação, um grupinho tem resistência à droga, outro grupinho não tem resistência à droga. E como é uma doença que é dinâmica, né? Se o câncer fosse estático, né? Desenvolveu o câncer e parou. Seria maravilhoso. O problema do câncer é que ele é dinâmico. Então, ele vai mudando. Então, essa célula tumoral, ela cai na circulação, ela interage com células do sistema imune, ela volta para o tumor, e aí ela leva para o tumor esse ganho de resistência e esse reconhecimento que ela tem do sistema imunológico. Então, o tumor, ele vai mudando com o tempo. Com a biópsia líquida, a gente vai reconhecendo essas mudanças ao longo do tempo. Essas mutações que vão mudando também ao longo do tempo. Então, naquela mesma frequência de 2 meses? De 2 meses. De 2 meses. Entendi. Por isso que alguém aí falou que é revolucionário sim. É mesmo, eu concordei. Não me recordo aqui quem foi, mas é justamente o que eu tava pensando aqui. Deixa ela beber uma aguinha aí, né, gente? E enquanto isso eu vou ver aqui a outra pergunta que eu também peguei, né, nesses bate-papos aí, nesses chats aí que eu achei bem interessante. Olha o papai aí dando parabéns. Ó. Manda um beijinho para ele. Família, gente. Família. Manda um beijinho. São as melhores coisas. Eliana, Papi, minhas alunas, a Emily, Carol, Ana, Jaque, a Karen, que é ex-aluna. É tudo de bom, né, gente? Quando eu tiver com a autoestima baixa, vou ligar para vocês. Porque eu estou me sentindo abraçada. Ou se tiver assim, desse jeito, você me liga, a gente marca outra live. E aí, para você sentir assim, mais aconchegada por muita gente. A minha tia Tomásia também está te elogiando bastante. Tia, beijo no seu coração. Bom, vamos lá. O transcriptoma circulante já é bem sucedido nessas pesquisas? Então, está muito no começo. Então, o que é o transcriptoma? Quando a gente pensa em transcriptoma, a gente está olhando o RNA. O que é o RNA? É aquela molécula que vai ser traduzida, vai ser transformada para virar uma proteína, tá? Nem todo RNA vira proteína. Mas aí a gente avalia o transcriptoma para avaliar como que está esse RNA, o que está modificado, o que não está, porque aí a gente consegue ter uma ideia das proteínas que serão formadas. Quando a gente pensa em transcriptoma, então, quando a gente está avaliando todo esse RNA, a gente pode avaliar ele dentro da célula, ou pode avaliar o transcriptoma livre, que é o que a gente chama de RNA livre. As pesquisas nesse sentido, Paulo Marcos, ainda estão muito incipientes. Por quê? Ainda a gente precisa aprimorar os métodos. Não só aprimorar, né? Porque hoje o que a gente faz? A gente faz sequenciamento de RNA. Então, inclusive, eu vi que tinha discussões sobre esse assunto. Tem muito. Tá todo mundo buscando isso. Tá todo mundo, eu também tô. Então, quando a gente conseguir entender, né? Sequenciar, entender todas aquelas moléculas de RNA que estão dentro da célula ou que estão livres, que foram liberadas pelo tumor e que estão circulando ali no sangue livremente, a gente vai conseguir antever essa resistência e a gente vai conseguir desenvolver novos fármacos. É muito interessante. Muito interessante. O pessoal que não sabe, a Ludmila é formada em farmácia bioquímica. Isso.
Bom, essa pergunta aqui eu vou ler, porque eu achei bem interessante, veio inclusive de uma pessoa que viu o nosso convite da live, ela Uhum. fez essa pergunta e eu vou transferir para você. Eu achei bem pertinente, mas você vai responder com muita propriedade. Os exossomos secretados por uma célula maligna geralmente refletem a composição molecular da célula de origem? Eu achei interessante e quis passar para você. Tá. Então, o exossomo, quando a gente pensa em exossomo, então são bolinhas. Pela Universidade Federal de Goiás, não se esqueça, né, padre? Isso é importantíssimo para o meu tio Radif. Gente, só uma pausa. Eu formei pela Universidade Federal de Goiás e meu pai me entregou o diploma, porque quando eu me formei em farmácia, meu pai era diretor da faculdade. Então eu tive a honra de ter o meu pai entregando o diploma para mim. E a minha amiga Alessandra estava lá, a amiga de infância também está aqui. E aí eu fiz farmácia, depois eu fiz bioquímica também pela Universidade Federal de Goiás e eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal de Goiás, só o doutorado que eu fiz aqui, tá bom? Em que foi? Fala para o pessoal o seu mestrado, em que foi? O meu mestrado foi em Medicina Tropical e Saúde Pública, com foco em imunologia, e o doutorado foi em Ciências, com foco em imunologia também. Eu falei para vocês que ela era fantástica, vocês têm que acreditar nisso. Bom, então vamos voltar... Você quer completar aí? Não, eu tenho que terminar de responder. Então, os exossomos é como se fossem bolinhas. Como que eu vou falar isso? É como se, os exossomos são vesículas bem pequenininhas que são liberadas pela célula. É como se a célula cuspisse um material, tá? Então, é como se aqui está a célula e aí ela libera um pedacinho da membrana dela com todo o conteúdo que tem no citoplasma. E aí isso cai na circulação. Os exossomos, eles são muito ricos em informação. Então, a gente tem os exossomos que vêm do tumor. Qual é o porém? As células do nosso organismo também liberam exossomos. Então, nossos leucócitos, nossos órgãos, tudo libera exossomo. Então, é muito complicado, porque o exossomo é uma forma das células se comunicarem, das células manterem o equilíbrio entre elas. Então, o tumor libera exossomos, sim, e esses exossomos carregam toda a informação do tumor. Então, dentro dessa bolinha, dessa vesícula, tem RNA do tumor, tem DNA do tumor, tem proteína do tumor, tem marcadores de membrana do tumor, tem tudo. Mas, né, ainda tem chão aí pela frente, Paulo Marcos, porque o exossomo é muito difícil diferenciar o exossomo que é do tumor do exossomo de uma célula saudável. Tem muito caminho pela frente, né? Mas tem muito. A gente consegue ver uma luzinha no final do túnel, não consegue? Então, tem muito caminho pela frente, com RNA, com DNA, com exossomo, com plaqueta educada pelo tumor, mas a célula tumoral está pronta. Está pronta, vamos lá. É isso aí. Outra aqui que foi, eu peguei num chat de discussão na internet também, é assim, as alterações epigenéticas na biópsia líquida podem revelar potenciais biomarcadores biológicos que complementem os resultados que vocês encontram? Nossa! Essa pergunta aí a pessoa sabe, hein, Paulo Marcos? Então, epigenética... Por isso que eu estou passando para outra que sabe também. Epigenética não é minha área, tá? Mas assim, a epigenética são aquelas alterações que são extrínsecas ao tumor. Então, são alterações provocadas pelo microambiente onde aquele tumor está. A gente consegue... E aí, geralmente, a gente vê essas alterações, porque quando acontece essa interação, há modificações na conformação ali do DNA e a gente consegue ver inserção ou deleção. Então, ou há uma... Como que eu vou te explicar? Ou se coloca um radical metil ou se retira um radical metil desse DNA do tumor e a gente consegue ver. Então, a gente consegue sim ver alterações epigenéticas na célula, no DNA da célula tumoral, no DNA que está fragmentado, circulando ali, tá?
Existem poucos grupos no mundo estudando isso. Por quê? Porque existem poucos fármacos, né, atualmente sendo utilizados na prática clínica que tem como alvo essas alterações. Existem esses fármacos, mas eles não são muito utilizados. E a gente, enquanto pesquisador, a gente quer focar naquilo que tem tratamento e que vai poder levar uma mudança imediata, né? Claro. Então, mas isso também é muito promissor. Ver alterações epigenéticas no DNA do tumor. Certinho. Essa aqui veio de uma outra rede social, onde a gente divulgou, né? Eu acho até que você já respondeu, mas não custa nada a gente perguntar. Será que um dia conseguirão fazer o rastreamento do câncer pelo sangue, detectando precocemente? Então, esse é meu sonho de consumo, Paulo Marcos, mas é aquilo que a gente comentou antes, né? Fazer rastreamento a nível Brasil, eu acho que nós, como latinos que somos, não sei se a gente tem estrutura psicológica para isso, tá? E por que eu digo isso, Paulo Marcos? Porque a gente lida muito com o paciente, né? Então, hoje eu não fico tanto na linha de frente, aliás, hoje eu não fico nada na linha de frente. Quem coleta sangue dos pacientes são as enfermeiras e as minhas alunas que participam, né, dos projetos e que conduzem. Mas elas percebem, e na época que eu ficava na linha de frente também, eu percebi essa ansiedade. Então, de coletar um tubinho de sangue a mais para ver se tem célula tumoral circulante, nossa, já desperta uma super ansiedade no paciente. Agora, você imagina uma pessoa que está saudável, íngrida, vou começar a fazer rastreamento, vou ver se eu tenho célula tumoral no sangue e a pessoa não tem nada. Né? Então, isso já é feito, tá, gente? Isso já é feito na Dinamarca. Inclusive, na Dinamarca, eles procuram por alterações epigenéticas. Então, já é feito um rastreamento populacional na Dinamarca por meio de alterações epigenéticas no DNA. A nível Brasil, não sei, mesmo porque o nosso país é enorme, né, é continental, mas é o meu sonho de consumo, Paulo Marcos, pegar paciente saudável, porque diria, né, José Humberto, diria que eu sou neta dela com muito orgulho. Então, gente, esse negócio é muito... A gente distrai com isso, né? Tem que ser um dia só de bate-papo para eu não me perder aqui. Tá indo muito bem, Lud. Então, assim, eu queria muito... Quem sabe um dia a gente consegue investimento, Paulo Marcos, para fazer rastreamento, nem que seja de pessoas candidatas, entendeu? Como foi feito esse estudo lá em Paris, com esses 168 pacientes. Pessoas que têm familiares com câncer, que são realmente candidatas a desenvolver câncer. Quem sabe um dia a gente consegue. Entendi. São países aí, você citou países que investem na pesquisa, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, quem entrou agora não pegou, mas se o Brasil, tudo bem, tem a questão do tamanho do país e tudo, mas se o Brasil investisse como esses países que você falou aí, França, Dinamarca, Suécia, Holanda e por aí vai, né? Realmente ia ser fantástico. Você acha que no futuro próximo essa biópsia líquida pode substituir a biópsia de tecido? Não. Porque hoje eu sei que não pode. Mas você acha que no futuro pode acontecer isso? Não. Por que isso, Paulo Marcos? Porque assim, a célula tumoral, ela se desprende do tumor e ela pode desprender de qualquer tumor. E a gente consegue pegar. Tumor de mama, tumor de bexiga, tumor de cólon, tumor de reto, né? Mas ela não sai do tumor com a cara do tumor. Então, tem vários grupos tentando, né, ver isso. Será que a célula que está lá no sangue, ela tem a carinha? Ela carrega os mesmos marcadores que aquele tumorzinho lá que está formando ou que já se formou? Não. Então, não vai ser substituta. Eu acho que nunca, tá? Porque, assim, quando o paciente tem o diagnóstico de câncer, a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda, né, para saber quais são os marcadores, quais são as mutações. Então, precisa de mais material. A não ser que a gente consiga também coletar muito sangue, né? Porque, não sei, a nível Brasil, eu acho muito difícil. Lá fora, as pessoas também... Essa é uma outra coisa cultural que é curioso, né? Lá fora, os pacientes permitem que se colete 30 ml de sangue, 50 ml de sangue. Nossa, então, é muito. Aqui a gente sofre para coletar 8 ml. Um tubinho daquele, né? Então,
Mas talvez, quem sabe, né? Se esses estudos lá fora mostrarem que com 30 a 50 ml de sangue você consegue substituir, eu acho muito difícil. Pela quantidade de célula que você vai ter, né? A quantidade de célula que você consegue pegar numa biópsia para fazer todos os estudos que são necessários para você fazer uma caracterização profunda do tumor é muito maior. Isso não, mas você acha que pelo menos elas vão andar se complementando, né? Vão andar juntas. Com certeza, Paulo Marcos. Com certeza. Eu acho assim, a minha opinião hoje, a gente vai fazer biópsia no paciente quando ele tiver o tumor diagnosticado. E acabou. O resto, novas metástases, progressão de doença, acompanhamento terapêutico, tudo vai ser biópsia líquida. É o que eu acho. Porque hoje, o que acontece? Quando o paciente tem uma nova metástase diagnosticada, dependendo do local onde está essa meta, ele faz uma nova biópsia para ver como está o perfil mutacional, o perfil de expressão proteica da metástase, para definir tratamento. Só que isso hoje também a gente já tem alguns estudos mostrando que a biópsia líquida pode ser substituta dessa biópsia, dessa nova meta. Bom demais, né? Bom demais, porque biópsia, gente, sempre tem que envolver anestesia, né? É trauma, é invasivo. A pessoa já não está vindo muito bem, né? E aí acaba tendo que passar mais por situações aí. Eu acho que pudesse amenizar, né, o sofrimento, amenizar essa situação, não só para o paciente, mas para a família que acompanha de perto, colado nisso, seria muito bacana, né? Tem duas perguntinhas rápidas aqui para você, porque aí eu vou abrir aí para as pessoas que querem fazer mais perguntas. A gente tem 15 minutos ainda, não, 13 minutos ainda de live, né? São perguntas que eu particularmente, conversando com você, a gente deixou para o final, que é onde as pessoas podem fazer essa biópsia líquida. Então, no Brasil ainda não pode. Que é aquela questão que o meu pai falou aí para você antes. O que está disponível, gente, no mercado, eu não posso terminar a live sem falar, é a análise de fragmento de DNA. Então, é o DNA tumoral. Então, está disponível no mercado para avaliar por biópsia líquida mutações em EGFR e em EGFR T790M. Falei um monte de letrinha, né, Paulo Marcos? Mas as pessoas que entendem vão saber o que é. Então, isso está disponível na prática. Existem 3 laboratórios que fazem aqui no Brasil. São bons laboratórios, são exames confiáveis, são exames validados, tá? Não sei se em Goiânia estão fazendo. Então, são mutações que são comuns em câncer de pulmão, não pequenas células, e elas definem tratamento. E elas são pesquisadas, então, no sangue de pacientes que têm câncer de pulmão metastático e vai se pesquisar, então, o DNA tumoral e aí dá para definir conduta em cima disso. Entendi. Já tem como mensurar o valor desse acompanhamento? DNA tumoral, eu não sei quanto que os laboratórios estão cobrando, tá? Não tenho a mínima noção. Para a célula tumoral circulante, como eu estou nesse processo, né, na Camargo, de colocar isso na clínica, para a gente poder vender, não só para os pacientes do Camargo, mas como pacientes do Brasil todo, a gente calculou que vai ficar mais ou menos em torno de R$ 3.500. Se isso tomar um volume grande, se Deus quiser, a gente consegue em breve, né, colocar isso no SUS. Aí colocando no SUS tudo muda, né? O meu sonho é colocar isso no SUS, Paulo Marcos. Mas a princípio é R$ 3.500. E tem expectativa? Já tem gente conversando isso com o governo para colocar no SUS? Não, ainda não. Não tem nenhum projeto disso não, né? Na realidade, Paulo Marcos, a gente mandou, né, um projeto recentemente que é para cobrir pacientes SUS com câncer de pulmão e a gente está aguardando, né? A gente mandou para a FAPESP, é uma iniciativa enorme do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, é a Camargo, com o USP Ribeirão, com o USP Botucatu, tem uma startup envolvida e o Hospital das Clínicas está envolvido. Então, se o governo, se a FAPESP aprovar, que agora a gente está dependendo da aprovação da FAPESP, depois de 2 anos, se tudo funcionar, a gente consegue implementar. Mas ainda tem chão, né? Tomara. Tem chão, mas tem esperança, tem aquela luzinha no final do túnel que a gente tem que acompanhar e acreditar, né? Se tiver mais alguém aí querendo fazer alguma pergunta que não foi abordada,
Agora é a hora, está faltando aí 8 minutinhos para a gente encerrar. A doutora Ludmila Chinem está aí para esclarecer alguma possível dúvida que vocês tiverem, né? Lá no perfil, vocês podem pegar o perfil dela também, fazer as perguntas, né? Ela vai estar sempre disposta aí a responder para vocês, que ela é desse jeito que vocês estão vendo, simpática, educada, com um sorriso lindo no rosto, né? Então é isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Simone, muito obrigado pelo elogio. Realmente a gente tem que estudar bastante para poder fazer os melhores tipos de entrevista, porque são profissionais muito gabaritados que eu escolho a dedo, não é só pela amizade, pelo amor e pelo carinho, a gente escolhe pela capacidade intelectual e pela capacidade de transmitir tudo que essas pessoas podem passar para a gente e dar uma luz no final do túnel, nesse caso aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tia Wanda, seja bem-vinda. Entrou no finalzinho, mas depois vai ficar lá no IGTV. Olha, Alguém perguntou... o Lucas Ai, perguntou desculpa. qual a probabilidade do sistema imune neutralizar esses marcadores? Grande. Então, o que acontece, gente? Tem duas vertentes, né, Paulo Marcos? Então, primeiro, aliás, tem várias Explica aí vertentes. para eles. Deixa eu me concentrar aqui. Lud, fala um pouco sobre eu vou falar. Gente, então, peraí, deixa eu me concentrar. É muito dispersivo esse negócio. Esse tanto de coisa passando aqui. Não, só para você controlar o tempo aí, faltam 5 minutinhos. Ai, meu Deus, tá bom. Então, é o seguinte, o DNA tumoral, para a gente detectar, é complexo, né? Não é simples, porque ele mistura lá num monte de DNA de leucócito que também está liberando DNA. Em relação ao sistema imune, tem um monte de gente que... Obrigada, Inha, meu irmão, dando parabéns. Em relação ao sistema imune, o que a gente observa? Tem pacientes, gente, que tem célula tumoral no sangue e não tem câncer e nunca vai ter. Tá? Então, tem pacientes que eu acompanho e que acontece isso com eles. Que pedem, a gente enfia lá no protocolo, seja o que Deus quiser. Por quê? Porque o sistema imune elimina essa célula lindamente. Então, a gente tem que acreditar no nosso sistema imune. Ele atua, ele é capaz. Porém, a célula tumoral, Paulo Marcos, eu falo que ela dá um show de resiliência, de adaptação. Porque ela se adapta a tudo. Então, a gente está fazendo um trabalho agora no Camargo que a gente está vendo o quê? Que a célula tumoral, o sistema imune chega lá para eliminar essa célula, tirá-la do sistema, acabar com ela. O que ela faz, a danadinha? Um macrófago, por exemplo, ele elimina a célula, qualquer célula estranha, ele elimina por fagocitose. Né? Então, ele vai lá e come a célula. A célula tumoral é tão danada que na hora que o macrófago está lá fazendo esse processo de comer, ela interage com a membrana do macrófago, seduz o macrófago e vira uma célula única. Então, a gente tem isso os pacientes com câncer, é muito comum a gente ver isso. A célula tumoral fundida com a célula do sistema imune. Então, entendi. É uma loucura. Então, assim, tem alguns grupos que têm mostrado que até 80% dos pacientes com doença metastática apresentam em algum momento da evolução da doença essa fusão. E isso é uma loucura, Paulo Marcos, porque se você imaginar que essa célula tumoral está se fundindo com uma célula do sistema imune, e aí ela está fingindo, ela está se passando, né, por uma célula própria, uma célula nossa, perdemos a chance de eliminar essa célula. Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que caminhar para fazer cada vez mais a detecção precoce, né? Cada vez mais investir em tratamentos precoces, uma vez que o paciente tem um câncer diagnosticado, trata, acompanha com essas células, porque a chance do seu sistema imune estar potente e capaz de eliminar essa célula é muito maior quando a doença está mais precoce, mais no estágio inicial. Porque o tumor vai educar o seu sistema imune, isso é fato, gente. Os trabalhos estão mostrando isso. Né? Esses achados que a gente tem lá no laboratório são impressionantes. Impressionantes. É isso aí. Mas aí teve gente aqui que falou que se não tiver a luz no final do túnel que eu falei, tem a sua luz. Gente, ó, beijos para vocês. Eu adorei. Lud,
Muito obrigada. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, de coração, tá? Fiquei muito feliz. Eu sabia que você tinha um conteúdo fantástico para passar para a gente. Realmente foi uma aula. A Francine Oliveira colocou aqui, gente, eu vi falou aqui que é uma aula. Desculpa, Realmente... o doutor Vanin é nosso professor de filosofia aos sábados, Nietzscheano. Eu vi ele passando. Obrigada, Francine, doutor Vanin, obrigada. Pois é, realmente assim, eu sabia que você tinha muito conteúdo importante para passar para as pessoas. Queria trazer um pouquinho disso, né, para as pessoas terem noção do tipo de pesquisa que o Brasil é capaz de fazer. A capacidade e a competência dos profissionais que nós temos aqui no Brasil. Isso é muito importante, valia muito a pena alguém, né, capaz disso, que tivesse esse poder nas mãos para tentar ajudar o máximo. Lud, muito obrigado por você ter aceitado. Beijo no seu coração. A única palavra que vem na minha cabeça agora é gratidão. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por todos que estão aqui. Karen, obrigada, Léo, todo mundo. Gente, olha, eu não tenho palavras para agradecer. É tão bom a gente, enquanto cientista, né, poder mostrar o que a gente faz, né, porque é tudo tão específico. Paulo Marcos, muito obrigada por essa oportunidade. Amei. Obrigado você, querida. Fica com Deus. Boa noite. Beijo para todos aí. Obrigado por comparecerem, ficarem até agora. Um beijo no coração de vocês. Essa live vai ficar aí, como eu já tinha falado, salva no IGTV. A qualquer momento, vocês podem assistir. Compartilhem com as pessoas aí essa capacidade incrível da doutora Ludmila Chinem. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.